Bem, e aí vamos falar um pouco da ideia, porque tinha um contexto para aquelas coisas que estavam acontecendo na Europa. E havia um alemão de nome Karl Marx que, através de alguns dos seus conceitos filosóficos, ele propôs um materialismo dialético. Mas havia um materialismo histórico. Então nós tínhamos dois momentos em que essa ideia materialista, ou seja, de um mundo governado pela razão, se colocou. O Marx propôs um materialismo histórico, porém esse conceito veio sendo evoluído, veio sendo trabalhado, discutido, questionado, e alguns teóricos na época, depois isso mais na frente na Alemanha, na escola de Frankfurt, isso se tornou parte de algumas disciplinas estudadas na escola de Frankfurt, mas nessa época a grande ideia que havia mapeando todo esse cenário político na Europa principalmente, mas nos Estados Unidos, também no Brasil, na Argentina, estava acontecendo algo parecido na China, que depois, em 1949, teve a grande marcha cultural com Mao Tse-tung, que implantou o comunismo na China. Nessa época, começou a se questionar a forma como existe a relação entre o mundo e os seres vivos. E o materialismo dialético, ele é um conceito de forma sintética, vou simplificar muito o conceito aqui, mas para ele poder ser apreendido com poucas palavras. É uma ideia pela qual, independente de ser uma pessoa, um bicho, seja lá qualquer ser vivo, ele interage no ambiente. Então, eu como pessoa, eu aprendo no ambiente onde eu estou inserido e simultaneamente eu estou ensinando. Então, à medida que, por isso dialético, há um diálogo entre eu que estou aprendendo e à medida que eu aprendo, eu ensino. Então eu observo a natureza, eu observo os animais, observo os insetos, observo o conjunto social, o conjunto ambiental. Então o materialismo dialético, ele propõe entender a sociedade e os conceitos reais do ambiente onde a sociedade está inserida a partir dessa troca, desse ensinar e aprender que cada ser vivo tem. Porque se nós observarmos, por exemplo, um macaquinho na floresta amazônica, ele tem acesso a muitas frutas, a muitas coisas. Já um macaco numa ilha não tem acesso a tantas coisas, então ele precisa lidar com a natureza de forma diferente para sobreviver, porque os predadores são outros, e da mesma forma as pessoas. Um homem, na época, morando numa área rural, as suas necessidades eram poucas, ele podia viver de forma mais simples, ele comia o que produzia, havia demandas menores do ponto de vista social. Mas com a urbanização, com as pessoas indo para a cidade em função do crescimento da indústria, do industrialismo avançado que começou a se implantar naquela época, o ambiente foi mudando. À medida que o ambiente foi mudando, não só o ambiente físico, mas também o ambiente social, as formas de diálogo foram mudando. Elas foram se transformando, foram se ampliando. Algumas passaram a ser rejeitadas, outras passaram a ser aceitas, algumas criticadas, como a gente vê ainda hoje. Mas nesse momento o materialismo dialético se impôs porque algumas coisas propostas por ele são concretas, reais, observáveis, mensuráveis. E ele teve grande impacto não só na filosofia, como na sociologia e principalmente nos procedimentos educacionais. À medida que eu estou num determinado ambiente, eu posso aprender de uma determinada forma e também ensinar de uma determinada forma. Então, em síntese, de uma forma bem simples, é o que eu posso dizer aqui a respeito do materialismo dialético.